Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Matheus e esse é o 15º vídeo da nossa série de português em 3 minutos, especial Verbos, aqui no canal do Plaque Online. Nas últimas 5 semanas a gente gravou vários vídeos sobre as formas e alguns contextos de uso dos diferentes tempos e modos verbais da língua portuguesa. E hoje a gente encerra essa série de vídeos com uma última forma que é bastante particular do português, que é o infinitivo flexionado, também conhecido como infinitivo pessoal. Você talvez se lembre desse vídeo aqui, que foi o segundo vídeo da nossa série, em que o professor Gabriel fala sobre as formas nominais dos verbos na língua portuguesa. Uma dessas formas é a forma infinitiva, que é normalmente conhecida como a forma primitiva, a forma básica dos verbos na língua portuguesa, por ser a forma não flexionada, que é essa forma terminada em R normalmente, como os verbos cantar, dormir, comer, e que é a forma que a gente encontra, por exemplo, nos dicionários, quando a gente quer saber o significado de um verbo que a gente não conhecia. Acontece que na língua portuguesa, em alguns contextos, essa forma infinitiva ela vai ser flexionada, isso é, ela vai ser conjugada concordando com o sujeito da frase. E é isso que a gente conhece como infinitivo flexionado. Vamos ver alguns exemplos a partir de algumas tirinhas. Aqui a gente tem a primeira tirinha, que é uma tirinha do Garfield, traduzida para o português, em que estão conversando o Garfield e o John, dono do Garfield. E o John diz: "Você comeu as flores que eu comprei para minha mina, e agora o que eu faço?" E o Garfield responde em pensamento: "Pede para ela cheirar o meu bafo." Já essa segunda tirinha é intitulada Vida de Programadores, em que há um gerente de projetos que está conversando com 2 funcionários que são subordinados a ele. E esse gerente diz: "Deixa eu cantar a bola para vocês. É bom vocês ficarem espertos com a produtividade. A empresa começou a cortar todos os profissionais com baixo desempenho." 2 dias depois, o mesmo gerente falando para os mesmos funcionários: "Olha, eu sinto informar a vocês. Acabei de sair de uma reunião com a diretoria e eu vim me despedir de vocês. A empresa dispensou os meus serviços." A terceira tirinha é uma tirinha brasileira, do Armandinho, em que estão conversando o Armandinho e uma amiga. E a amiga começa perguntando: "Dar caldo de cana para as pessoas ficarem menos amargas?" E deu certo. Depois acabou a grana e ofereci água. E deu certo também. O que faz efeito não é o açúcar, é a gentileza. E por fim, temos uma última tirinha em que conversam Hamlet e sua amada. E ela diz: "Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Vamos passar todos os feriados com os nossos pais." E ele pergunta: "Um ano com meus pais e outro ano com os seus pais, não é?" Errado. Você entende o humor dessas tirinhas? De qual delas você mais gostou? Conta pra gente aqui nos comentários. Bom, nessas 4 tirinhas a gente tem alguns exemplos de uso dessa forma, que é o infinitivo flexionado, que são essas aqui. Pede para ela cheirar o meu bafo. Deixa eu cantar a bola para vocês. É bom vocês ficarem espertos. Dar caldo de cana para as pessoas ficarem menos amargas? Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Bom, as 5 formas que pareceram destacadas, elas correspondem à forma infinitiva dos verbos, mas elas estão flexionadas, elas estão conjugadas, concordando com o sujeito da oração. No caso, a gente tinha o verbo cheirar, ela cheirar, o verbo cantar, eu cantar, o verbo ficar, vocês ficarem, de novo o verbo ficar, as pessoas, elas ficarem, e o verbo estar, nós estarmos. Os contextos de uso do infinitivo flexionado, eles são bastante variados e normalmente tem mais a ver com o contexto da frase, isso é, como a frase está construída, com quais palavras e elementos linguísticos, do que propriamente com um sentido único que esse verbo expresse, tá bem? Há algumas regras, no entanto, que podem nos ajudar a saber mais ou menos quando essa forma costuma ser usada. Vamos ver algumas delas. A primeira é de que o infinitivo pessoal ele costuma ser usado depois de preposições. Então veja os exemplos. Apesar de eu estudar muito, eu não tirei boa nota. Ela pediu para vocês emprestarem o livro. Tomem café antes de começarem a trabalhar. Nós fomos para a escola sem usarmos o uniforme.
Então, em todos esses casos, nós temos uma preposição e depois da preposição pode ou não vir o sujeito marcado e o verbo no infinitivo flexionado. Um outro contexto que também é característico do uso do infinitivo flexionado é depois de algumas construções com o verbo ser ou estar mais algum adjetivo. Como, por exemplo, é bom vocês começarem a arrumar a casa. Seria importante nós visitarmos ela. Ou é complicado eles quererem viajar no meio da pandemia, né? Nesses três casos nós temos uma construção. É bom, seria importante, é complicado, e logo depois pode ou não aparecer o sujeito explícito e o verbo no infinitivo flexionado. Um último contexto, que não é uma regra tão clara, é de que o infinitivo pessoal pode aparecer junto com alguns verbos em orações subordinadas quando o sentido expresso tem a ver com uma ordem, um pedido, um desejo, uma proibição ou algum outro sentido correlato, mas normalmente tem mais a ver com o verbo que aparece junto. Então, alguns exemplos são: ela mandou nós irmos de ônibus hoje. A professora não deixa as crianças brincarem. A menina quer ver vocês dançarem melhor que ela. Nesses casos, a gente tem orações subordinadas e o verbo conjugado no infinitivo flexionado é o verbo da oração subordinada que complementa o sentido de alguns verbos específicos. Nesse caso, mandar, deixar e ver. Bom, já no que se refere à conjugação verbal, o infinitivo flexional é talvez a forma mais fácil do português porque não existem irregularidades. Todos os verbos se conjugam da mesmíssima forma, mesmo aqueles que em outros tempos e modos verbais costumam ser irregulares. Vamos ver alguns exemplos, primeiro com verbos regulares, como é o caso de cantar, comer e dormir. Como vocês podem ver, a conjugação é igual, independentemente do verbo e da terminação. A gente tem a forma do infinitivo e a gente adiciona uma terminação que vai marcar quem é o sujeito, no caso de algumas pessoas do discurso, que são tu, em uma das suas conjugações possíveis, vós, nós, eles, elas e vocês. No caso de tu, a gente acrescenta es. No caso de nós acrescentamos mos, mos. No caso de vós, acrescentamos des, des. No caso de vocês, ou de eles, ou de elas, nós acrescentamos em, em. E essa mesma conjugação, ela vale também para os verbos irregulares, como ser, estar e ir. Consegue perceber? A mesma regra. O verbo no infinitivo e naquelas pessoas específicas se adiciona essa terminação para marcar a conjugação verbal. Importante lembrar que o tu ele aparece duas vezes na nossa tabela, porque dependendo da região no Brasil, ele pode ter duas conjugações diferentes e as duas são corretas. E que o vós, embora apareça aí, não é usado cotidianamente no português brasileiro. E, bom, esse era o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado deste e dos outros vídeos e que eles tenham te ajudado a entender um pouco melhor como funcionam os verbos no português, como eles se estruturam e se conjugam. A partir da próxima semana a gente vai ter novidades aqui no canal, a gente vai seguir falando de gramática, mas mais aplicado aos contextos de uso e aos significados que essas formas e outras construções trazem, tá bem? Então fique de olho aqui no canal para não perder os novos conteúdos e acompanhar as nossas novas publicações. E a gente se vê logo. Até mais!